A palavra de Deus, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 11, porque durante esse mês de setembro, a gente vai falar um pouco, vai trazer algumas definições sobre alguns conceitos básicos de algo que envolve a nossa religiosidade, tá? Então, hoje especificamente, a gente vai falar sobre o que é fé. Nos outros sábados a gente vai falar sobre o que é que as escrituras dizem sobre o que é amor, por exemplo. Então, a gente vai, que é oração em outro sábado, a gente vai trazer alguns desses temas aqui durante esse mês de setembro. E eu queria começar hoje especificamente a gente pensando sobre o que é fé, e vendo um relato daquele que é conhecido como o pai da fé, que é Abraão. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, diz o seguinte, a palavra de Deus: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou em terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-na de longe e de longe na saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamados o Deus deles e lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta entre os mortos. Olha como é interessante aqui, irmãos, o relato de Hebreus capítulo 11 sobre Abraão. Abraão é conhecido pela comunidade de Israel, pela comunidade judaica, como o pai da fé. Era assim que os antigos rabinos, eles denominavam Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o grande exemplo de fé das escrituras sagradas. E aí, quando os autores, eles pregavam, eles escreviam, eles sempre falavam isso. E o autor de Hebreus, ele tem consciência dessa tradição. Que tradição? A tradição de que Abraão é considerado o pai da fé. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai explicar agora para o povo de Deus, para o povo cristão, por que Abraão é o pai da fé. Agora, olha como é interessante, irmãos. O autor de Hebreus, ele começa Hebreus 11, capítulo 1, verso 1, dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E se esse verso parasse aí, ele poderia dar uma ideia muito errada do que é fé. Se a gente parasse aqui, correria o perigo
da gente interpretar a fé como uma coisa equivocada. Mas o autor de Hebreus, claramente, ele não para aqui. Por isso que você nunca pode isolar um texto. O autor de Hebreus, ele vai pegar exemplos para você entender o que significa ter certeza das coisas que espera. O que significa a prova ou a convicção das coisas que não vê. Então ele vai pegar vários exemplos para ilustrar isso. E o exemplo que o autor de Hebreus mais se demora é no pai da fé, em Abraão. E por que isso é importante, irmãos? Porque existem algumas definições muito equivocadas de fé, tá? Por exemplo, tem gente que acha que fé é uma espécie de pensamento positivo. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí a pessoa interpreta isso equivocadamente, sem ler o resto de Hebreus 11, como se isso quisesse dizer que fé é você confiar que uma coisa vai dar certo e aquela coisa vai dar certo. Aí diz assim: oxe, tu não tem fé não, é? Que isso vai dar certo? Tu não tem fé não, é que esse problema vai sair? E as pessoas interpretam fé como isso, né? Como uma espécie de pensamento positivo. E o problema da história de Abraão, irmãos, é que se fé fosse pensamento positivo, Abraão tinha fracassado redondamente. Porque o autor de Hebreus aqui deixa muito claro que Abraão não chegou a ver a promessa que lhe foi feita. Se você espera que fé as coisas darem certo, então, lamento dizer, você vai se decepcionar. Porque o autor de Hebreus aqui, ele mostrou que Abraão confiou, mesmo que ele não estava vendo ali as coisas dando muito certo. Tem outras pessoas que acham que fé é você botar uma coisa na cabeça e seguir em frente com aquela coisa na cabeça. Fé é acreditar mesmo sem evidências, ou a despeito da evidência, ou contra a evidência. Fé é acreditar sem a prova. Você bota aquilo na cabeça, pronto, você abraça, aí diz assim, ó, abraça pela fé. Mas o autor de Hebreus aqui, ele vai dar uma outra definição. E por que é importante a gente refletir sobre fé, irmãos? É importante a gente refletir sobre fé porque é a causa do verso 6, tá? De Hebreus 11. Diz o verso 6 assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso faz com que a gente faça uma distinção entre a fé pela fé e a fé em Deus. Tem um reverendo que eu gosto muito, o nome dele é Guilherme de Carvalho. Ele diz, a gente nunca deve confundir a fé na fé com a fé em Deus. A fé em Deus é a verdadeira fé. A fé na fé é uma enganação. Você simplesmente acreditar que as coisas vão dar certo, você simplesmente acreditar, não, mas eu tenho fé, mas eu confio que as coisas vão se acertar. Você simplesmente confiar nessa confiança, você está sendo tolo, irmãos. Principalmente num mundo terrível e caído como é esse mundo que a gente vive. Isso é tolice, irmãos. Porque o importante, e Hebreus 11 deixa isso muito claro, não é somente você confiar em quem você confia. Em quem você confia, irmãos, faz toda a diferença. Se você confia num pensamento positivo, você está sendo irracional e as chances de você quebrar a cara são gigantes. Se você confia, irmãos, em si mesmo, as chances de você se decepcionar consigo mesmo são também assim, ó, gigantes. Gigantes, irmãos. Por isso que as escrituras dizem lá no Antigo Testamento, maldito o homem que confia no homem. Ele não está dizendo que não é para a gente confiar uns nos outros. Ele está dizendo que se você deposita a confiança última em você, meu amigo, se você deposita a confiança última em você,
na força do seu braço, nas suas habilidades, você vai se decepcionar assim grandemente, grandemente, porque a gente não está no controle do mundo, irmãos, e nem o nosso pensamento positivo, por mais positivo que ele seja, também não está no controle do mundo, irmãos. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o autor explica. Não é que sem fé é impossível agradar a Deus, que você tem que torcer para que as coisas dão certo. Não é fé nesse sentido, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa confiar em Deus. Precisa confiar. E esse é o exemplo do que faz Abraão, seu pai da fé, irmãos. Diz a palavra de Deus que a gente acabou de ler aqui, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha como é interessante o que diz o verso 8, irmãos. E daí você tira porque Abraão é o pai da fé. Quem era o objeto da confiança de Abraão? Deus. Por isso que ele obedeceu. Porque Abraão, irmãos, antes desse chamado, ele vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, irmãos, era uma espécie, se você for ler lá em Gênesis 12, se você for ler a história antiga, a história da Suméria, da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus era uma metrópole. Era o tipo de cidade que você não sairia. Uma cidade onde tudo estava ali. Tinha ali prosperidade, tinha ali segurança, tinha ali riqueza, tinha ali bens materiais. Ur dos Caldeus era o tipo de cidade que hoje grande parte das pessoas pedem a Deus. Essa é Ur dos Caldeus. Mas, irmãos, diz aqui a palavra de Deus que pela fé Abraão, quando chamado para sair dessa cidade de ouro, chamado, irmãos, Abraão obedeceu. Ele obedeceu e mais, dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança, mas não sabia para onde estava indo. Não sabia para onde estava indo. Ele confiou na palavra de Deus. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade vai para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Diz a palavra de Deus que Abraão confiou, Abraão creu. E isso é um tipo de coisa muito difícil, irmãos. Como é difícil confiar. É muito difícil. Muito difícil confiar. É muito difícil confiar em Deus. É por isso que isso é irônico, né? Porque confiar, irmãos, você confiar em alguém, isso significa exercer fé. Fé é essa confiança que a gente tem para com Deus. Quando você confia, você tem que se botar numa posição de fragilidade. Por que você tem que se botar numa posição de fragilidade? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. A gente espera, mas ainda não chegou. A gente tem certeza que vai chegar, mas ainda não chegou. A fé é a prova das coisas que não vemos. A gente ainda não vê, mas a gente confia. Então veja, você se coloca numa posição de fragilidade. Para você confiar em alguém, você não consegue sondar o coração da pessoa para ver se a pessoa é digna ou não de confiança. De alguma forma você vai ter que dar uma promissória, um cartão, um cheque, enfim, agendar um Pix, uma linguagem mais moderna. Essas coisas promissórias, cheque é coisa do passado. Você vai ter que fazer isso, irmãos. Então a gente se coloca numa posição de fragilidade. E a gente confia no objeto da nossa confiança. É a Ele, é dele que a gente espera. Da pessoa que a gente está confiando. Se a pessoa que a gente está confiando, ela dá por água abaixo, ela rompe essa relação de confiança, a coisa fica muito complicada. Por isso que confiar é difícil. E é irônico, né?
Porque confiar, irmãos, é o que demonstra, e ter fé é o que demonstra que a gente tem amor, é o que demonstra que a gente está interessado na coisa em si, não naquilo que aquilo pode nos oferecer. Vou dar um exemplo bem claro disso. Se Deus tivesse dito assim para Abraão: Abraão, eu tenho uma obra para você fazer, faça. Seria mais fácil para Abraão, sabe? Era só Abraão ir lá, fazer o que ele tinha que fazer. Pronto, resolveu o problema. Se Deus tivesse dito assim para Abraão: Abraão, eu tenho isso aqui para você realizar, realize, seria mais fácil para Abraão. Agora, quando Deus diz assim, ó, Abraão, confie em mim, isso é mais difícil, porque o nosso coração é um coração que nos predispõe a desconfiar de Deus. Nosso coração é um coração em que a gente confia em Deus desconfiando. E diz a palavra de Deus que Abraão obedeceu a palavra de Deus. Abraão foi para um lugar que mais tarde receberia como herança. Não recebeu naquele momento como herança, receberia mais tarde. Abraão não sabia para onde estava indo, mas Abraão foi. Aí diz aqui a palavra de Deus, irmãos: pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, irmãos, viveu como peregrino. Perceba o que o autor de Hebreus diz, irmãos. Ele diz que Abraão viveu em tendas. Abraão viveu como quem vive em terras estranhas. Abraão confiava em Deus. Confiava em Deus. Por isso que não foi problema para Abraão deixar os seus bens materiais, os seus parentes, deixar tudo isso para trás e confiar que Deus ia mostrar a ele uma terra, que Deus ia dar a ele uma terra e que Deus dele ia construir uma descendência. E Abraão sabia que isso era uma coisa provisória. Abraão sabia disso. Porque confiar, irmãos, ter fé, e por isso que diz aqui que pela fé ele fez, pela fé Abraão peregrinou. Por quê, irmãos? Porque ele estava confiando ali em Deus. Ó. Ele confiava, ele sabia que Deus um dia ia trazer justiça, ia botar em ordem esse atual estado de coisas. Abraão era um cidadão que ele conseguia ver mais além. Então Abraão tinha essa esperança. Diz aqui a palavra de Deus que Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Por isso que ele viveu em tendas com Isaac e Jacó. Abraão, ele não saiu, construiu uma cidade, irmãos, e disse assim: pronto, agora a gente agora vai morar aqui, a gente agora vai prosperar aqui, a gente agora vai ser bem sucedido aqui, nesse mundo, a gente agora tudo vai dar certo. Abraão não foi assim, irmãos. Abraão, ele sabia que por mais bem sucedido que ele fosse, o próximo era passageiro. Por isso que ele diz aqui a palavra de Deus, ele habitava em tendas. E aqui, irmãos, tem uma coisa importante na fé, tá? Por que você não deve confiar na confiança? Você deve confiar em Deus. Porque, irmãos, se o objeto da sua confiança não for Deus, você vai viver sem esperança. Você vai viver desiludido. Você vai viver amargo. Se você não consegue olhar no horizonte e você não consegue perceber acima dos problemas desse mundo, acima da linha do horizonte, se você olha para frente, se você olha para o futuro e não consegue ver que no futuro tem uma mão poderosa de Deus organizando todas as coisas, irmãos, a gente entra em desesperança, a gente se desespera, a gente enlouquece, a gente não tem forças para suportar isso. Não tem forças para suportar isso. É
Por isso que Abraão, ele olhava além, ele via, ele saiu de um lugar que Deus chamou, e ele confiava, ele esperava uma cidade que não tem alicerce, uma cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é Deus. Aí continua dizendo a palavra de Deus: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha como isso é lindo, irmãos. Vou ler de novo. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Olha o que a palavra de Deus diz que Abraão e Sara. Quem era Abraão e Sara, irmãos? Quando você vai ler em Gênesis, Abraão e Sara eram um casal de idosos. Não só Abraão e Sara eram um casal de idosos ali chegando por volta dos 100 anos, como Abraão e Sara era estéril. Sara era estéril. E o mundo antigo tinha um medo gigante de esterilidade. Por quê? Pelo mesmo motivo que o mundo moderno também tem. Qual é o motivo, Bruno? Porque as pessoas têm medo de serem esquecidas. Porque não é assim que acontece? Com 3, 4 gerações a gente está esquecido. Meus bisnetos provavelmente não vão lembrar quem sou eu. A gente vai cair no esquecimento. E é por isso que você quer trabalhar tanto, é por isso que você quer fazer tanta coisa, é por isso que você quer tornar o seu nome famoso como os descendentes de Babel. Construir uma grande torre e tornar o seu nome famoso. Porque você vai ser esquecido. A gente vai ser esquecido nesse mundo. A memória da gente vai ser apagada. Jaz no esquecimento. É assim com 99,9% da humanidade. E os antigos sabiam muito bem disso. E os antigos sabiam que o jeito de dar um jeito nisso era se eles tivessem filhos. E quando eles não tinham filhos, eles sabiam que eles iam ser esquecidos mais rápido. Eles sabiam que a memória deles ia cair no esquecimento muito mais rápido. Os antigos sabiam disso. E eles morriam de medo disso. É por isso que o povo, no Antigo Testamento, a gente vê como o povo tem medo de perder o nome. Né? Você lembra lá da história de Boaz e Ruth? O cidadão ia casar com quem estava na frente de Boaz para casar com Ruth, mas ele ia levar o nome do falecido marido do Ruth. Aí ele disse: eu vou perder lá meu nome. Não quero isso não. Mas aqui, irmãos, Abraão, diz a palavra de Deus, ele recebeu o poder de Deus para gerar um filho. Por quê? Porque ele considerou considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Contra o impossível, Abraão confiou. Agora percebe, irmãos, Abraão não confiou que vai dar certo, eu vou ter um filho, porque é assim mesmo, porque Deus está vendo o meu sofrimento. Não, Abraão confiou na palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão que ia dar um filho a ele, e Abraão confiou nisso, nessa palavra. E Abraão considerou que essa pessoa, Deus, que prometeu isso a ele era digno de confiança. Abraão confiou nisso. Por que isso é importante, irmãos? É importante, irmãos, porque quando a gente está falando de fé, isso não significa que, já que Deus prometeu um filho a Abraão, Abraão confiou e Deus deu. Vai agora que Deus me dá um carro. Vai agora que Deus me dá A, B e C. Vai agora que Deus me dá a cura dessa doença. Vai agora que Deus me dá aquele diploma que eu queria. Vai agora que Deus me dá aquela resolução daquele problema. Vai agora que Deus faz essas coisas. E a pergunta, irmãos, para aqueles que têm fé é o seguinte: em quem você confia? Porque se Deus não der, sei lá, o carro, a cura, A, B, C, você ainda confia em Deus? Porque isso é fé.
você confiar, apesar dos infortúnios, dos obstáculos que você não vê na sua frente, a coisa se concretizando, mas ainda assim você confia. E por que você confia? Diz a palavra de Deus aqui que Abraão, ele confiou porque ele acreditava que era fiel àquele que havia feito a promessa. Porque, meus irmãos, se você não vai confiar em Deus, você vai confiar em quem? Pensa. É claro que a confiança em Deus, irmão, não tira a confiança em outras coisas, tá? Por exemplo, eu estou com câncer e eu confio em Deus, e é claro que a confiança em Deus me leva também a confiar no médico, tá? Eu tenho depressão, irmãos, eu confio em Deus, e a confiança em Deus me leva a confiar no psicólogo, tá? Confiança em Deus me leva a confiar nessas coisas. Essas coisas não são opostas à fé, irmão, não são opostas à confiança em Deus. Mas o ponto, irmãos, é a confiança última. A confiança última. Se a cura não vem, irmãos, se A, B e C não vem, você ainda está disposto a confiar em Deus? E sabe qual deveria ser a resposta racional? A resposta que a gente vê aqui no texto de Abraão? É claro que você deveria estar. Por que você deveria estar? Porque se não for Deus, você vai fazer o quê? Você vai confiar em quem? Como confiança última. Se não for Deus, irmãos, e você não pensar assim, Deus deve ter uma boa razão para permitir isso aqui. Deus deve ter uma boa razão para a coisa estar assim. Pedir, Deus não deu. Talvez dentro do propósito de Deus, haja uma razão. Irmão, se você não pensa assim, se você perde Deus de vista aqui, se você perde a fé em Deus aqui de vista, a gente cai numa tristeza profunda. E esse não foi o caso de Abraão. Aí diz a palavra de Deus que daquele homem, que ele não via como a promessa de Deus se concretizando, ele não via vitalidade, ele não via como é que a descendência dele poderia ser tão numerosa. Daquele homem, Deus fez uma grande nação. Aí você diz, Bruno, mas Deus não cumpriu aí uma promessa para Abraão? E é verdade, Deus cumpriu uma promessa para Abraão. Mas o Novo Testamento também é encharcado de promessas que Deus faz a você. Deus promete lhe salvar. Deus promete perdoar os seus pecados. Deus promete, irmãos, estar conosco. Deus promete, irmãos, ser o nosso pastor. Deus promete, irmãos, novo céu e nova terra. Ainda que o câncer nos leve, irmãos, Deus promete nos ressuscitar dos mortos. Deus promete essas coisas, irmãos. Deus promete, irmãos, que um dia não vai haver lágrimas, não vai haver choros, etc. Deus promete para a gente coisas mais grandiosas do que ele prometeu para Abraão. Deus promete para a gente coisas maiores. E o ponto é, irmãos, a gente vai confiar em Deus. A gente vai exercer a nossa fé em Deus. Contra a desconfiança, a gente vai se apegar à mão de Deus. Aí diz o verso 13, irmãos, uma coisa lindíssima. Diz assim, todos esses viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, mas viram-na de longe na saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde sairiam, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam ele uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus dele e lhes preparou uma cidade. Olha como é lindo esse parênteses aqui que o autor de Hebreus faz, irmãos. Abraão, de fato, foi um pai de uma grande nação. A descendência de Abraão, irmãos, é mais numerosa do que a areia do mar. Mas Abraão não viu nada disso, irmãos. Quando Abraão morreu, irmãos, ele só viu ali Isaac. Quando Abraão morreu, irmãos, ele só viu Isaac.
E mais, Abraão mandou um servo dele para conseguir uma esposa para Isaac, Rebeca, que também era uma mulher estéril. Você imagina Abraão, mas Abraão já sabia que Deus tinha conduzido a vida dele no passado. Então Abraão confiava que, eu acho que Abraão deve ter pensado, não, Deus gosta de repetir filho. Porque Sara não era estéril, não teve Isaac. Se Deus resolveu esse problema, Deus resolve o problema que Rebeca também. E de fato, Abraão não viu a concretização da promessa, mas Deus resolveu o problema de Rebeca. E aí, quantas mulheres em Israel a gente vê Deus resolveu o mesmo problema? Mesma questão. Elas queriam ter filhos e Deus vai lá e abençoa elas. Mas o que é interessante no texto, irmãos, é que eles viveram pela fé, confiando, mas morreram sem receber o que tinham prometido. Não viram a promessa. Contudo, em um outro sentido, viram a promessa. Qual o sentido que viram a promessa? Diz aqui a palavra de Deus. Viram de longe. Confiava que Deus ia concretizar. Aí você pode dizer assim, mas Bruno, isso não é escapismo? Hein, Bruno? Não é a gente querer fugir dos nossos problemas. Não é a gente terceirizar os nossos problemas. Não é a gente, no lugar de resolver os nossos problemas, a gente terceiriza para Deus, ou fica confiando em novo céu e nova terra. Isso aí, Bruno, não é uma fuga da realidade? E o ponto, irmãos, é que o autor de Hebreus responde para isso, para a gente. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, Se estivessem pensando naquela de onde sairiam, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Olha o que o autor de Hebreus diz para a gente, irmãos. Você tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Ou você confia que a sua vida é só isso aqui mesmo, 70 anos depois você morre? Ou você confia em um Deus que vai nos dar novo céu e nova terra, na qual habita a justiça, e que a gente vai viver com Ele para todo sempre? E qual é a vantagem de confiar nessa segunda? Primeiro, é real, é verdade. Isso vai acontecer. Quer você goste, quer não, quer você acha que isso é escapismo ou não, quer você queira, quer não. Mas segundo, irmãos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo diz uma coisa maravilhosa. São Paulo diz assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, se a gente tem essa promessa de novo céu e nova terra, essa promessa de ressurreição dos corpos, essa promessa de ressurreição dos mortos, se você tem essa promessa, as coisas que você faz aqui, nesse mundo e nessa vida, não são. Você está buscando justiça nesse mundo, aí você olha para o horizonte, você vê que, rapaz, como eu me decepciono com as pessoas. Olha, eu confiei, pensava que fulano ia agora trazer, mas olha como eu me decepciono. Aí você fica cético, irmãos, ou então sim, melhor mesmo é não confiar, sabe? Melhor mesmo é não buscar, cada um deve viver os seus próprios interesses, buscar os seus próprios interesses. Esse negócio de buscar justiça, querer o bem das coisas, orar por paz, buscar a paz, tudo isso é conversa de crente. Você fica cínico, cético. É assim, irmão, se a gente olha para o horizonte e só vê a linha do horizonte. Mas aí, de acordo com Paulo, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, se você olha hoje e vê que tem vida eterna, e vê que tem ressurreição dos mortos, então a justiça que você busca aqui não é em vão. Então, cuidado desafortunado, do oprimido que você busca aqui não é em vão. Então, a paz que você busca aqui não é em vão. Então, as coisas que você busca aqui, Deus vai completar naquele grande dia.
A gente faz aqui de forma minúscula aquilo que Deus vai fazer naquele grande dia de forma maiúscula. Mas a gente segue uma correnteza em que as coisas vão caminhar para novo céu e nova terra. Se você confia, igual Abraão confiou, se você tem fé nisso, então aí você busca justiça no seu trabalho, você busca paz, você busca qualidade, você busca aplicar as bem-aventuranças, você busca perdoar, você busca fazer todas essas coisas. Porque no Senhor essas coisas não são em vão. Agora, se você olha somente a linha do horizonte e acha que esse mundo se acaba aqui mesmo, então, irmão, você vai ficar um desesperançoso, um cínico e um cego. Você vai ficar um desacreditado. Você vai ficar assim, eu não acredito nisso, isso que eu já acreditei, hoje em dia eu não acredito nisso. É assim que você fica. E o texto encerra para a gente dizendo que pela fé Abraão, quando Deus pôs a prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse lhe dito por meio de Isaac que a sua descendência será considerada. Agora olha o verso 19, irmãos, para a gente encerrar. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Isso é o que significa confiar plenamente em Deus. Diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que Deus pediu uma prova a Abraão. Deus pediu um teste a Abraão. Deus colocou, diz Gênesis capítulo 22, um dia o Senhor colocou a fé de Abraão à prova. Porque Deus faz isso, irmãos, para aprofundar a nossa fé. Deus faz isso, irmãos, por causa da gente, sabe? Deus faz isso para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Deus faz isso, irmãos, para que a gente confie realmente mais nele, se apegue na mão dele. Deus faz isso, irmãos, para que a gente possa ver quão frágil a gente é. Porque imagina aí, Deus chega agora para Abraão e diz: olha, Abraão, Isaac, a gente vai sacrificar. Quero que tu sacrifique teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Abraão tem uma opção. Ou Abraão diria: não vou fazer isso, ele confiava em Deus. Mas que mandamento, que coisa estranha, mas eu vou confiar. Eu vou confiar porque deve ter um propósito aí. Deve ter uma coisa aí. Eu vou preferir confiar em Deus. Porque Abraão, quando olhava para o seu passado, irmãos, Abraão olhava assim e dizia assim: peraí, Deus dá estéreo fez meus de filho, não foi? Deus me protegeu, Deus não me guiou. Quantas vezes Abraão disse: eu já vi a mão do Senhor na minha vida? E se você for olhar direitinho para a sua vida, racionalmente para a sua vida, quantas vezes você também não viu a mão de Deus? A mão de Deus opera. O Deus não já deu mostras? Se Deus já deu mostras, quando parece que Deus não dá mostras, a gente deve confiar em Deus. A gente deve exercer de fé. Por isso que diz a palavra de Deus, quando Deus colocou Abraão à prova, aquele que havia recebido a promessa, termina o texto dizendo: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Você leva em conta isso também? Por exemplo, se você ora pela cura e a cura não vem, você leva em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Se você ora pelo problema, o problema não é resolvido, você leva em conta que um dia Deus enxuga dos olhos toda lágrima. Você leva isso em conta. Se você ora para que Deus faça X e Deus não faz X, você confia em Deus que vai dar um jeito no fim das contas. Pode não dar um jeito na sua vista, pode não dar um jeito em vida ainda, mas você confia que Deus vai dar um jeito. Abraão confiou, irmãos. Por isso que diz a palavra de Deus, ele levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos. E por isso, figuradamente, diz o texto, recebeu praticamente Isaac de volta dentre os mortos. Porque Isaac não precisou morrer, irmãos. Teve um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Da mesma forma, para as promessas que Deus nos fez,
Você não precisa receber a morte eterna. O Filho de Deus morreu em nosso lugar para que a gente, por meio da fé, recebesse as promessas que Deus fez para a gente no Novo Testamento. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.